Ficar mais Foi o macho, né? café. Não, mano. Foi o café, Não, né? cara, acho que é boa tarde, cara. Isso aqui Não, que eu digo, pode me botar a mão aqui. Tem gente que fica com medo de botar a máscara aqui. Pode mexer com É, mas é que eu sou meio. Mas é com fonte de costume mesmo. Eu sou meio preguiçoso pra sentar. Não, mas, pô, tu fala aí, pô. Eu tô fazendo capoeira, tô até criando um peitoral aqui. Vai lá no cu, pô. Deu uma escarrada no chão pra você. Agora vai ser uma segunda e eu vou achar até que é outra pessoa, vai ver só. Vou falar aqui Ai, numa caralho. classe do caralho, encostado, fica igual um pombo aqui agora. Então fala, Tigrada, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando com mais um Tigrão Cast, o videocast para quem quer ser uma pessoa melhor a cada dia e desfrutar de uma vida plena e com propósito. Isso pra mim é um desafio, eu tenho que ler, o Diogo faz do cor, mas eu tenho que ler. Aqui a gente fala de automelhoramento, desempenho, revolução pessoal, alta performance para resultados expressivos nas finanças, na saúde e na vida pessoal. Por isso a gente está sempre lendo algum livro maneiro, batendo um papo com convidados especiais e trocando aquela ideia de milhões. Aê, muito bom. Ah, mas leu, né? Eu li. Mas tá bom. Um dia você chega lá, Rodrigo. Eu vou conseguir decorar. Então, quem ainda não nos conhece, esse que acabou de falar é o Rodrigo Renter, que aprendeu em uma aula de filosofia uma música do Alceu Valença, que se chama Solidão. É isso aí. A solidão é fera, a solidão solidão devora. E tem também eu, Diogo Baense, que já tentou, também numa aula de filosofia, aprender mitologia grega. Mas isso sempre foi meu cotovelo de Aquiles. Brincadeira. Eu sempre lembro da Pitonisa, o Oráculo de Delfos, o mito do Prometeu, Ícaro, quem mais? A Medusa, enfim. Claro que eu lembro disso tudo. Também tem o mito do Cadu. Ah, não, calma. Cadu é o próximo parágrafo aqui. Cadu Chanuel, nosso técnico em som, Exato. imagem e edição, que nos ajuda a melhorar continuamente a qualidade de entrega a vocês que estão nos assistindo ou ouvindo. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, mais importante que todos nós aqui, temos aqui o nosso convidado especial, o professor Newton dos Anjos. Aí, Newton, eu tenho umas credenciais aqui que eu vou tentar... Se eu falasse tudo, não ia dar em 1h30 pra falar. O Newton é professor da Faculdade de Filosofia da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da qual foi diretor no quadriênio de 2016 a 2020, bacharel e licenciado em Filosofia, mestre e doutor em Ciência da Literatura, tudo isso pelo FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou parte da sua pesquisa doutoral e pós-doutoral na Universidade de Salamanca, em Espanha. Exato. É isso mesmo? É só. Foi bolsista de pós-doutorado da FAPERJ, CNPq e AECID, Espanha. AECID. Atualmente é decano do Centro de Ciências Humanas e Sociais e possui projeto de pesquisa em filosofia e cultura brasileira, por meio do qual realiza interlocuções com a educação básica. Agora para, porque... Acabou até o fôlego aqui. Newton, o que é decano, Newton? Explica pra gente. Pois é, ao pé da letra, decano quer dizer o mais antigo. Em tese, você tem espaços institucionais em que a pessoa mais antiga que leciona no espaço ou que trabalha no espaço, como acontece no Supremo Tribunal, em que você às vezes tem o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas você tem o decano do Supremo, Sim. que é aquele que está mais tempo no Supremo. No meu caso, é forjado, porque eu nem sou o mais antigo da instituição e nem sou o mais velho da instituição. Mas é porque dentro do organograma institucional da universidade que eu participo, a figura do decano, ele organiza outras faculdades. Eu sou chefe de outros diretores, de modo que tem o Centro de Ciências Humanas e Sociais, que comanda 9 cursos, 9 escolas diferentes, filosofia, biblioteconomia, museologia, ciências sociais, história, turismo, arquivologia e eu acho que lembrei de todos. Enfim, então o meu papel é gerenciar essas escolas e fomentar a interlocução entre essas escolas. Então, vou dar um exemplo simples. Às vezes você tem problemas de uma escola de história, problemas de uma faculdade de filosofia,
ou tem projetos que a história quer fazer com a filosofia. O decano entra para fazer a mediação. Na verdade, é uma grande função mediadora. Ou seja, é onde você sabe que instituição, ou vocês imaginam, qualquer instituição é um jogo de força e de poder. E você precisa de pessoas que medeiem essa relação para que todos saiam ganhando de alguma maneira. Então, se eu fosse falar de modo muito simplificado, eu sou um mediador do jogo de força entre as escolas que têm, muitas vezes, interesses comuns, mas também interesses próprios. Claro. Vou dar um exemplo simples. Alguém abre um curso de pós-graduação e precisa de sala. Se essa sala for para um curso, o outro vai reclamar que não recebeu sala. Então, essas mediações o tempo todo institucional... Tem que ser na diplomacia, né? Exato, pronto. Seria até a ideia seria um pouco essa mesmo. Você é mediador e diplomata para que aquele grupo que diz que trabalha junto e quer trabalhar junto, trabalhe melhor. E aí o desafio na administração pública, a meu ver, é aquilo que a gente chama, curiosamente, que nas relações que nós temos cotidianas, é bom que a gente tenha pessoalidade. Então, quando eu me deparo com o Renter, ou me deparo com o Baense, e desculpe fazer referência aos sobrenomes, mas é porque eu não sou de Petrópolis. Não, vai. Mas em Petrópolis, o Barato tinha um papo meio principesco, que aqui interessava mais o sobrenome do que o nome da pessoa. Então, eu fiquei com esse hábito, mas de modo quase irônico, porque eu acho que o primeiro nome da pessoa não é à toa que é primeiro. Sobrenome faz parte do grupo que você participa, Sim. da família que você participa. Só que como a cidade é um pouco tradicional e tem uma leitura, às vezes, muito tacanha da família é um espaço maravilhoso, mas quando é uma leitura tacanha do laço familiar, em que parece que uma família está contra a outra, então esse papo de familismo aqui na cidade é sempre muito forte, pelo menos na classe média. Fica pesado, fica Né? tenso, né? Exatamente. Então, quando se depara com essas situações, por exemplo, a relação de pessoalidade que tem com o Rodrigo e tem com você são relações, como é que chama? Diversas e devem ser valorizadas na diversidade. Contudo, quando você faz um trabalho institucional, não interessa os gostos e os interesses do Rodrigo, nem o seu, nem o meu. O que interessa é o que seja bom para a instituição e que tire o melhor de nós três. Então, hoje ainda na coisa pública é difícil as pessoas trabalharem de modo impessoal, que impessoal não é indiferente. Impessoal se vale para você e vale para mim. Ou então não vale para ninguém. Então, é esse papo do jeitinho que arrebenta, essa questão de ter carteirada. Agora mesmo a gente vê em jornal, até em papo de assédio, o cara diz, cuidado, eu sou um juiz. Pô, o juiz não é para isso, pô. Eu não sou professor para ficar aliciando estudante. Né? Não é porque eu tenho uma relação assimétrica de ensino e aprendizagem que, de algum modo, eu tenha que me sobrepor aos estudantes. Ao contrário, tem que ser uma relação de parceria, né? De aprendizado mútuo, etc. e tal. Então, desculpa a demora, mas porque, de certo modo, dizer que a função do decano, como a função de um diretor, como a função qualquer pública que você esteja no gerenciamento, é tão lindo, porque gestor é de gerir e de gerar. Uma má gestão é indigestão. Essa frase é legal. Gestão é você gerir espaços novos a partir das limitações daquele espaço que você tem e é você gerar relações mais amistosas. Né? Então, esse é, para mim, o fundo das relações institucionais quando você, entre aspas, comanda pessoas. É uma responsa, né? Demais. Legal. É demais. E é a parte complicada do exercício e a parte linda do exercício, porque a gente vive num mundo em que as pessoas não querem ser responsáveis. Responsabilidade não é um peso. Responsabilidade está aí, a palavra está dizendo. Responder é pôr para fora, igual res pública, que é coisa pública, é pôr uma coisa num dado lugar. Então, se você é pai e você tem obrigações de pai, então você tem que responder como pai. Se você não quer responder como pai, não se torne pai. Que aí você nunca vai responder pela paternidade. Agora, se você colocou filho no mundo e você separou, ex-mulher e etc., a relação pode ser até no Não fora. responde mais pelo relacionamento, mas ainda responde pelo aquele fruto. E casamento é engraçado, porque casamento você vê que é uma relação diferente. Você, em tese, encontra pessoas já adultas. Em tese, um marido não é responsável pela esposa. Nem no direito, nem no afeto.
Agora, eles se correspondem, é diferente. Corresponder, nós topamos nos responder juntos. Né? Mas eu não sou responsável pela minha esposa. Agora eu não sei onde é que ela tá. Também não quero fuçar. Ela também talvez... Liga o GPS. Né? Então, Eu tava com saudade disso, cara. Eu tava com saudade disso, cara. Meu irmão, nem começou direito, a minha mente já tá... Mas corresponder é outra coisa. Por isso que tem correspondência, carta. Você mandou uma cartinha, vamos ver se ela responde. Você é tão inspirador que eu deixei pro final desse videocast um poema que eu fiz de minha autoria, em sua homenagem. Muito obrigado. Mentira. Pô, É verdade. Lindo. Que lindo. Tá bom, e vamos... o Rodrigo vai só aqui iniciar, né, esse videocast. Sobre o que a gente vai falar hoje, Rodrigo? Pô, já não sei mais. Agora eu já desemprestei aqui. Pode ser a dedanha, né? Ver o assunto. Porque assim, a gente tinha pensado no seguinte, porque aqui a gente sempre fala de assuntos que ajudam, de alguma forma, o indivíduo a se auto-melhorar. A gente criou esse termo aqui, né? Isso não tá no dicionário. Então, beleza, tudo que o indivíduo possa aprender, praticar, vivenciar, experimentar aqui ou engrandeça é válido aqui pra gente. E a gente chegou um dia, bateu um papo e falou, porra, meu irmão, filosofia é uma coisa legal, cara, porra, o cara cresce com isso. Aí a gente entrou no Google, foi ver uns textos, a gente achou que meia hora a gente ia se resolver. E a gente foi ficando meio maluco, a gente falou, cara, fudeu, a gente não entende mais nada do que é filosofia, o que é filosofar, questões filosóficas sem resposta. Aí a gente lembrou de você. Então, a princípio seria isso, seria pra gente falar de como a filosofia pode servir como ferramenta para o auto-melhoramento, para o indivíduo crescer. Como que a filosofia pode servir para a gente melhorar nossos diálogos de um ser com o outro? Como que a filosofia pode servir como uma ferramenta, talvez, para a sociedade como um todo crescer e evoluir junta? Ótimo. Então, se a gente parte daí, e se também se pegar outro rumo... E aí, eu não sei, te perguntar, que título que a gente bota nesse episódio? A gente sempre bota um título no episódio. A gente tinha pensado no... O Diogo sugeriu um título e falou assim... Filosofa ou vira farofa? Pode ser, não tem problema. É bom que até sonoramente fica bom. Os dois começam com F, todo mundo meio ferrado, né? Então, não, mas ó, a questão que você traz, eu vou só fazer uma provocação inicial e não é de maneira alguma de modo professoral. Vocês fazem uma pergunta que eu acho muito interessante e que gera muita confusão, ainda bem, porque a filosofia ela é um exercício maravilhoso para gerar confusões. Tá? E confusão no sentido pleno da palavra. Existe algo e eu fundo com outro. Tá? Então, na hora que a única questão que eu levanto de início é a pergunta, em certo sentido, foi de que modo que a filosofia pode servir. Aí que eu já começo a fazer uma viagem. A viagem é que a filosofia não nos serve. Nós é que servimos a ela. Você entende? Ai, já tô derretendo já. Então, cara. assim, quando eu falo isso, não é no sentido de, vou dar uma resposta diferente. Não é, não. É porque, assim, a filosofia, existe uma confusão ainda para o pessoal. Uma coisa é você fazer estudos filosóficos, porque você tá na área, você quer dialogar com a área. Outra coisa é o filosofar. O filosofar, ele pode ser cotidiano. E aí é que eu toco nesse assunto que vocês estão pretendendo, que é de que modo, no meu afazer cotidiano, na minha vida cotidiana, a filosofia pode ser um brinde. Sabe qual é a hora que a gente tem a filosofia brinde que a gente não nota? Nós somos pessoas muito desconcentradas. Nós somos pessoas que estamos o tempo todo, ainda mais no sistema que a gente vive, sempre muito ocupados. Ou ocupado com tarefas, ou ocupado com imagens repetitivas, o que é uma desgraça. Então, imagem repetitiva que eu falo é o seguinte, e falo isso sem nenhuma crítica à mídia, você pega um TikTok, tem gente que passa o dia inteirinho vendo um tipo de TikTok. Por exemplo, alguém se estrepando. Ri o dia inteiro. É uma sobreposição de imagem sobre outra, sobre o mesmo fundo, que é observar e rir da desgraça alheia. Seja de um tombo, seja... E eu não tô dando uma de moralista, não. Achando que beleza. Eu tô só dizendo que a pessoa, às vezes, não se dá conta de que ela fica 2, 3 horas vendo a mesmíssima coisa com supostos novos personagens. Travada num mesmo pequeno ciclo. Exatamente. Aí, o dia passa. Quando o dia passa, e vai passando um dia, 2, 3, 4, 5, a pessoa perde o ente querido. Aí quando ela perde o ente querido, a vida dela muda completamente a forma de se viver. Sim. Aí ela pensa na vida.
Ou seja, qual é o barato? As pessoas tendem a só pensar na vida, desculpa a expressão, quando dá merda. Sim, faz E a todo sentido. filosofia, ela quase que antecipa esses processos da dificuldade. Ela tenta... Você não precisa perder alguém que você ama para se perguntar o que é a perda e o que é o amor. Você não precisa perder um emprego para se notar no desespero de não ter um a fazer. Você não precisa perder um amor para falar, cara, o que é que eu faço da minha vida? A questão é que às vezes a gente tem relações tão doídas e tão definitivas na nossa vida que faz com que a gente pense. A filosofia quer que a gente faça o exercício do pensamento cotidianamente. Quando vocês estão aqui agindo no lugar onde vocês estão, vocês não deveriam ter medo de perguntar por que eu estou fazendo isso? O que isso me completa? Para que eu quero isso? Não é para você ficar se atentando e se desanimando, não. Porque essas perguntas podem tornar o seu afazer, que aliás é a intencionalidade de vocês, ainda mais profunda. Ainda mais Pode cheia de mudar sentido. o seu afazer, talvez. Pronto. Você possa perceber que você está num lugar que não é seu. Pronto, exato. Só que hoje a gente tem uma correria, e é uma correria de desânimo, porque na verdade você tem os dois extremos. As pessoas correm pra caramba, correm. Correr atrás é a expressão cotidiana. Uhum. Porra, correr atrás é cansativo, nego. Corre na frente que atrás vem gente. Entendeu? Clássico. Ou seja, é o tempo todo o esquema da corrida, né? É o tempo todo o esquema do mérito. E ao mesmo tempo, se você não consegue correr atrás e conseguir, que seria o ideal, você coloca todo o peso da existência como se você fosse o impotente, como se você fosse o incapaz. Fracasso. Exatamente. Então o que a filosofia faz é uma espécie de experimentação prévia de sabores que nós temos na vida. Tem um versinho, quase um versinho, de um autor dinamarquês chamado Kierkegaard, que ele diz uma frase que é bem filosófica, de fato. Ele diz o seguinte: que bom estar apaixonado, muito melhor saber ser apaixonado. Ou seja, uma coisa é você estar apaixonado, outra coisa é você saber que está. Porque, na verdade, não é uma perda, é um ganho. Se você beija e você ainda lê coisas sobre o beijo, toda vez que você for ler sobre o beijo, você lembra do beijo dado. Sim. Não interessa nem quem. Então, na verdade, a filosofia, ela duplica, ela reflete. E se você reflete as situações de problema, você multiplica problema, claro. Mas você também reflete e multiplica situações interessantes. Então, amar e pensar sobre o amor, e lembrar do amor, e cantar o amor, que tudo isso... Escrever ele de novo. Escrever sobre o amor. Você entende? Na verdade, a gente perde tempo por não perceber as coisas. Então, não tenho nada contra o cara que tá vendo o TikTok o dia inteiro, o cara cair dentro do rio, porque escorregou numa pedra. A questão é, se pelo menos aquele TikTok provocasse no cara o seguinte: veja, isso aí é a imagem de alguém escorregando na pedra, sendo jogado no rio sem prever. Coloca no lugar do rio a vida. Me coloque sentado numa pedra, que em muito tempo foi representação de morte. Por não ter supostamente alma, por ser inanimado, pedra, né? À toa que nego enterrava as pessoas e colocava pedra em cima. Sim. Porque pedra, por muito tempo, é símbolo de morte. Então você, só em olhar uma imagem, está escorregando sobre a morte num leito de vida, que é o rio em movimento. Então, bom, tô viajando aqui, mas se a pessoa faz qualquer relação muito melhor do que essa que eu fiz agora, não é só uma imagem de ficar rindo do mesmo jeito e pela mesma coisa, você entende? Ela trouxe algo novo pra ela. Pronto. E isso que é o barato. Para alguns, isso é inclusive afirmação e potencialização da vida. A vida, ela é ingrata quando você a limita. Ou quando te limitam a vida. Porque tem situações de dissociação e de exploração social que tem pessoas que não têm nem a possibilidade de se perguntar sobre a vida. Sim, não dá tempo, Porra, não tem como. Alguém que entra no trem da Japeri que eu peguei, 4h30 da manhã, para estar lá no centro às 8, para trabalhar até às 8 da noite, pegar o trem de volta para Japeri até meia-noite. Comendo mal, dormindo mal. Boleto atrasado. Entendeu? Então até isso tem questões sociais importantes. Por isso que por isso que se dizia que a filosofia era para uma elite, para alguém que era aristocrata. Sim. Não só no aristocrata no seu sentido monetário, no seu sentido de poder político e econômico, mas é um aristocrata porque é alguém que pode se dar ao luxo, dentro de uma vida de correria,
de parar para pensar na vida. Uma vida de subsistência, uma vida de matar um leão por dia, o cara ele consegue Exatamente. parar, ele tem a possibilidade de parar um pouco e olhar um pôr do sol, refletir sobre os astros, sobre a terra Exatamente. girando, sobre a água que tá caindo da cachoeira. Exatamente. O cara ele precisa tá respaldado ali monetariamente para poder ter esse tempo, né? Mas Por isso é um engano, né? A pessoa que tá no corre, ela não tem esse tempo, acaba não filosofando, mas é um engano. É um engano. Porque num dado momento, a frase mais comum dessas pessoas, ou das pessoas de modo geral, é: caramba, a vida passou rápido. A vida passou rápido. Isso vale até para anos, né? Ou seja, você pensa assim: caramba, estamos em agosto. Caraca, é como se você tivesse uma permanência, repetição da mesmice. Sim. Se você, e isso também não é uma ode a nego cada dia para quem pode estar num lugar diferente, conversando com as pessoas diferentes. Não é isso. A diferença inicial é uma conversa de você com você mesmo. É nas relações que você tem cotidianas, do modo como você vive. Não é uma questão de você ficar mudando só de paisagem. Como se alguém que estivesse viajando de Paris para Londres e depois para Los Angeles estivesse levando uma vida intensa. Esse mesmo autor que eu citei, esse Kierkegaard, ele diz o seguinte: para quem não sabe olhar, tanto faz estar em Paris ou em Londres. Olhar pra dentro, né? Exato. Né? Olhar para si, olhar para o entorno, você vê, tá arriscado você vir todo dia, a gente vir maquinalmente todo dia para essa região da cidade, e a gente só faz fazer no automático mesmo. Sim. Entrou com o carro, entrou no lugar, trabalhou, voltou. Tem situações que você está dirigindo à distância de modo tão repetitivo que você nem sabe nem como chegou. Porque você, Muito clássico pra mim. Entendeu? Muito clássico isso. Então, é esse despertar na própria vida. Ou seja, tudo aquilo que você vive, você tentar fazer algum empréstimo de sentido. Mesmo que seja chegar à conclusão que não tem sentido nenhum. Mas é você ser mais sensível, você entende? Estar mais alerta. Por isso que dizia que a filosofia é um pouco de atenção. É você dar um pouco de atenção a coisas que a gente não está percebendo. O artista, ele dá atenção e ele expressa de um modo que pode ser plástico, pode ser musical. Na filosofia são, em tese, a tradicional, são reflexões que quase sempre precisam do discurso, precisam da fala, né? Ou seja, a filosofia não se manifesta só através da escrita e nem da fala, mas ela genuinamente surgiu das conversas. Sim. Né? Pô, tô amando. E alguém pergunta, mas amando como? O que é isso? Entendeu a parada? Ou seja, então, e pra que isso? Às vezes pra nada. Por isso que diz que a filosofia também é inútil. Porque ela não... Já vou antecipar então uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, porque deu um... Como é que se fala aquela expressão moderna agora? Flop twist? Deu um plot twist agora, que eu imaginei que ia ser uma coisa de já mudou tudo. Qual a utilidade prática da filosofia? Existe uma utilidade prática pra filosofia? Não, ela... Porque assim, alguém já inventou um remédio por causa da conversa filosófica? Alguém já... Olha, não tem. Não tem e ela não garante. Vou dar um exemplo simples. Em tese, você citou o remédio. Em tese, quando você usa um remédio, é para literalmente remediar uma dor. Tá. E você suportá-la ou cessá-la. Sim. Qualquer que seja a dor. Vocês sabem que hoje, com os estudos de psicossomáticos, você sabe que boa parte das doenças que nós temos é fruto basicamente da alimentação e do modo de vida. Então tem um montão de coisas que você vai tentar curar com remédio. Por isso que eu tenho raiva particularmente daquela problema tal de engove. Aquele engove faz a pessoa comer igual um desgraçado pra depois achar que uma pílula vai resolver. Continue sendo um animal e usa esse paliativo. Exatamente. Quando a reeducação seria, não precisa comer desse jeito. Sim. Não adianta você tomar 15 chás depois que você encheu o pote de cachaça. Eu não tenho nada contra alguém beber e se divertir. Sim. Mas alguém que tem o hábito de beber o tempo todo, parece óbvio que isso vai atingir alguma fraqueza corporal dele. O omeprazol, né, que virou de uso diário, também todo mundo usa omeprazol todo dia. Você vê as questões mentais. Eu não tenho nada contra medicamento, ainda mais quando indicado por bons neurologistas ou psiquiatras e tal. Não tenho nada contra. Mas hoje a gente acha que pode resolver todas as demandas na farmácia. E não é à toa que elas pululam. E às vezes é tomando isso o resto da vida, né? Exatamente. Cria uma dependência química do cacete. Né? Ou seja, então, às vezes é o modo de ver, o modo de sentir as coisas, o modo de rever seu passado. Veja alguém que sofreu alguma violência, por exemplo, seja sexual. Sim. Todo mundo diz, aquilo não vai cessar, aquela violência sempre ocorreu. Agora, o modo como você pode interpretar essa violência sofrida pode fazer com que você se liberte um pouco.
Então, isso vale, a filosofia, ela no fundo, olha, tem Então ela gente... tem uma utilidade prática. Ela pode ter. Precaução, ela pode né? ter. Pode ter. Ela pode ter. Ela não garante, né? Como Exatamente. Pô, exatamente. e muito lindo isso que tu falou, ela não garante. É muito importante tu já entender isso logo de cara, né? Exato. Ó, todo esse balaio aqui que a gente vai mexer não garante porra nenhuma pra você, mas Exatamente. pode ser que... Exatamente, porque isso também é inusitado e o belo da vida, você entende? Ou seja, num dado sentido, não é uma prescrição de que se você... Eu não precisava nem ser ofensivo. Veja o que a família faz com a gente geralmente, veja o que a escola faz. A família diz, seja uma pessoa educada, faça assim, faça não sei o quê, que aí você vai ter um futuro não sei o quê. Eu vejo um montão de aluno que eu dei aula e esse futuro não se confirmou. E não é por culpa dele, é porque a vida ela é mais criativa do que os preceitos que a gente põe para ela. Veja a escola, estude, se concentre, vai fazer um vestibular Tire maneiro, notas. o maluco vai e morre com 15 anos, igual eu citei para vocês. O Rousseau, por exemplo, tinha raiva de fazer educação para o futuro, porque ele dizia que a grande reeducação é do presente. Não adianta você projetar o que você quer só. Se você não se reeducar para o presente, o futuro é inválido. Então, os meus hábitos... Não, se der, eu mudo de vida para não sei o quê. Pô, isso aí é coisa de frágil. Porque, no final das contas, e frágil não pejorativo, mas o desafio que nós temos é de presente. É o presente, é isso que a gente está aqui agora, de que modo que eu estou com vocês agora, de que modo que eu vim encontrar com vocês agora. Depois que a gente sair, na hora que a gente trocar outra notícia por Zap, vai ser o presente do Zap. E aí, Rodrigo? E aí, Bainés, tudo bem? Que talvez esse presente seja a única coisa que a gente tenha de verdade, né? Pronto, eu não tenho garantia nem que eu vou chegar em casa depois dessa conversa, pô. Sim. E espero que vocês não se desesperem se eu não chegar. Você entende? Mas assim, pô, foi uma despedida, despediu ali. Não, e a princípio a gente sabe que você tem que chegar, porque você tem um compromisso depois, né? Você já falou que você tem mais o que fazer mais Mas, tarde. mas eu acho importante sinalizar isso. A filosofia, ela não só não garante nada, como às vezes ela pode levar pessoas que têm certezas muito brandas, eu sou cheio das a certezas. perder E isso é bom, você entende? É bom você perder certezas. Porque senão você fica pretensioso nas relações humanas, nas relações de trabalho. Pô, como é que você pode dizer assim, ó, quer ver uma promessa bonita, que é uma promessa bonita de pessoas que se amam? Caramba, te amo agora e vou te amar pra sempre. É Então lindo. você acha uma furada. Você Mas não, você não vê. acha maneiro. Por quê? Não, então, mas por quê? Por quê? Você pode, naquele momento, você criar essa suspensão pro futuro. Mas a garantia não existe. Não existe. Então, tem hora que... Por isso que, olha, se a gente fosse um pouquinho mais comedido, a gente escolheria melhor as palavras. E Elas isso a são muito filosofia fortes. ajuda. Então tem uma utilidade prática. Tem. Tá. Então beleza, Pode. Não, é porque não usa só essa expressão. Né? Ou seja, é porque a palavra útil ficou assim tão banalizada, Sim. como se eu uso um sabão porque ele é útil para limpar uma xícara. Sim. E aí a xícara fica limpa. Sim. A gente tem logo a resposta da utilidade do detergente. Com a vida não pode ser limitada àquilo que possa vir a ser útil. Que tem coisas completamente inúteis que são maravilhosas. Ouvir uma música. Qual é a utilidade de ouvir uma música? Nada, mas você canta. Qual é a utilidade de você dançar? Porra, a pessoa dança. Dançar é dança, foda, né? Dança. Corpo presente, nego. O nego fazia missa de corpo presente depois que morria. Na dança é a missa de corpo presente. Vai você dançar com a sua companheira, Sim. que só de você estar dançando naquele momento ali, aí você pode falar, Nilton, isso pode gerar uma série de outras coisas boas para depois. Claro. Com certeza. Mas a gente não dança por ser útil. A gente não escreve por ser útil. Escrever poesia, não escreve, né? Escreve porque você precisa, porque Pronto, você quer, exato. porque tá saindo, porque tá te doendo. Exatamente, porque você quer se comunicar. Ou às vezes você quer até esconder mais, porque a palavra nem sempre mostra. Às vezes você está escondendo com cifra. A gente pode escrever um montão de recado sobre coisas muito difíceis para nós, sem usar sequer a palavra que a gente precisava. Então, por exemplo, eu posso escrever uma poesia linda sobre a natureza e no fundo eu estou ali brindando um sofrimento amoroso. Sofrendo de amor, exatamente. Entende? Então, essas cifras são legais, né? Ou seja, isso que é nesse sentido só, eu não estou desmerecendo a palavra utilidade, longe disso. Eu estou só querendo pautar que o nosso sistema, o sistema de vida que a gente vive... O sistema de vida é meio métrico. Ele é tão, com essa palavra, se sinta útil, você tem que ser útil, você tem que não sei o quê, não sei o que, que acaba banalizando as relações. E as relações mais genuínas,
quando vocês trabalham um dia inteirinho, se vocês trabalham e curte estar aqui, não foi por utilidade, foi curtição. Total. E vocês ganham alguma coisa ou não ganham, mas é curtição do encontro. Isso mesmo. E na hora que vocês vão bater um papo e tomar uma cerveja, é curtição da conversa. Toda vez que você premeditadamente faz algum movimento para tentar conseguir algo, esse movimento já é fraco. Vou dar um exemplo. Um cara que vai escrever uma poesia para conquistar uma mulher. A poesia fica fraca. A poesia é poesia por ser linda. Se ela gostar, melhor pra gente. Agora, esses artifícios de você querer utilizar para alguma coisa, só para lembrar um autor que me veio à cabeça agora, que ele dizia assim, existe duas relações com o mundo. A relação do eu isso e da relação do eu tu. Chama Martin Buber, que tem um livro chamado Eu e Tu. Ele não quer dizer que o mundo não tenha relação de isso, como se fosse coisa, como se fosse objeto. Sim. Mas ele diz o que dá sentido para a nossa existência é quando você se relaciona com as coisas como se fosse um tu. Veja uma criança como se relaciona com qualquer planta. A gente funcionalmente quer que a florzinha funcione, fique bonita. A criança tem uma relação de cuidado com aquilo, mesmo quando ela puxa. É uma relação de interação, de carinho. Aquela planta parece que conversa com ela. Se bater um vento e a planta balançar, ela acha que a planta está até falando. Tem gente que fala isso para criança quando está aguando. Sim. E ela está feliz. É o peso da água na folha. Mas a criança fica, está feliz? Está. Você vê, é algo que a gente também tem que reaprender. Qual as coisas que as crianças fazem que são úteis? Me lembra aí um dia, até pelo menos aos 6 anos, primeira infância. Útil. É a curtição, né? Se ela tiver que subir em cima do cachorro, é a curtição. Se ela tiver Caralho, que tu tenta trocar a roupa da criança, meu, que sacrifício, porque a roupa vira uma luta com o dragão. Exatamente. Você vê, são essas coisas que eu acho que o sistema ele não privilegia e está neurotizando um montão de gente. Porque resume a vida a funções e a utilizações e a famas. Né? A deusa Fama na Grécia era uma deusa com muitos olhos, línguas e ouvidos. Tudo que ela ouvia, ela reproduzia. Tudo que ela olhava, ela falava. Tudo que... As pessoas ficam com esse negócio, sabe? Tem gente que é honesta, eu não sei nem pronunciar o nome, mas tem uns cantores aí, seja de rock, seja aquela britânica lá que depois ficou chapada. Amy Winehouse. A figura, ela era genuína com a música. O mundo da fama, o mundo da pressão, o mundo do sorria que você está sendo filmado, o mundo do... Se enquadra no modelinho aqui. A mulher expressava as coisas que ela sentia quando era desconhecida. Na hora que a fama pegou a mulher arrebentou-se. Você vê, sabe, não estou dizendo que seja para todos os casos, tem gente que sabe lidar com a fama. Mas quais são as histórias que você escuta dessas revistas de época? Figura, foi modelo, não sei o quê, com todo respeito, transou, trepou com um montão de homem, teve poder. Aí daqui a pouco aparece a mulher 20 anos depois, assim como se a vida fosse só um bagaço de laranja, sabe? Sim. E as pessoas fazem isso com a própria vida. Isso que é terrível. Nós nos tornamos bagaços de laranja. Ou seja, aquele suco todinho acabou na infância, na juventude. Agora tá todo mundo meio cansado. Enfim. Cara, quando tu me vê aqui com papel, porque às vezes você fala uma coisa, e eu tô anotando aqui pra tentar ler depois, porra, não tá dando pra anotar tudo, cara. Que viagem. Do bagaço laranja agora, essa eu vou ter que perpetuá-la. Tem até um pagode da Jovelina aqui. Eu sabia que uma hora tem a ver com música. Que o cara, ela vê, o bagaço da laranja sobrou pra mim. O bagaço... Veja, tira a situação da festa, que numa feijoada a laranja serve pra ajudar na digestão, né? Se não me engano. Pega, a pessoa vai pra uma feijoada e no final só sobe o bagaço da laranja. Todo mundo comeu, ela ficou sem nada. E o bagaço da laranja, se você tirar do contexto da feijoada e colocar no contexto da vida, sobrou pra mim o bagaço da laranja, só o samba, e aí olha que delícia é o samba, só o samba, a meu ver, aqui no Brasil, consegue cantar situações tão extremas com alguma alegria. E disfarçadas a ponto da pessoa estar se divertindo sem notar a densidade daquilo. É lindo, tá? Porque a gente também está acostumado a falar do sofrimento da vida como se fosse sempre muito negativo, muito down. O samba, ele consegue falar de uma traição, ele consegue falar do bagaço da laranja, ele consegue... E nego rindo e batendo pau. A própria Jovelina, né? A vida é mesmo assim. Que ela fala naquele samba guerreiro, né? Exatamente. É isso aí. Isso é uma coisa maneira que a gente tem na nossa cultura. A nossa cultura, ela tem eu não sei se essa palavra é boa e é uma palavra estrangeira, mas de todo modo, ela tem um balanço
um gingado. Você sabe que ginga, que depois virou para capoeira, era uma rainha africana que se chamava Ginga e que efetivamente rodou a baiana na época da escravidão. E ela ficou tão famosa que essa resistência, esse balançado dela virou movimento de corpo. Então você vê, a gente ainda tem, e espero que continue tendo, uma gingada, uma ginga com a vida, que apesar de todo o sofrimento, a gente consiga transformar a partir da alegria, do prazer, da afirmação, não da alienação, da alegria alienante, que você enche e nego faz, bota todo mundo para cantar a mesma coisa e ir até o chão porque tu tá mandando. Isso aí tem lá suas belezas, mas não é isso. É uma questão de você perceber que num país como o nosso, tão musical, até muitas mensagens filosóficas estão dentro do teu rádio, dentro do teu CD, dentro do teu spot, não sei o que o nego fica escutando essas paradas. E tem um montão de verso ali que, se você escutasse atentamente, mudava o teu dia. Que é outra coisa que eu poderia dar uma sugestão prática da vida. As pessoas que ficam escutando, da mesma forma que o TikTok, ficam escutando a mesma letra o tempo todo. O barato, ou o contrário, ouve muita coisa durante o dia, mas passou direto, passa nem direto. Escuta, mas não ouve, né? Exatamente. Então, é um exercício. Isso tem a ver com filosofia? Tem. Se você pega uma letra ou uma música que te chama a atenção e você fica ligado nos versos, nas imagens que ela está propondo, aquilo dali você tem uma aula. Sim. Uma aula que já está comprada, você está dando teu carro já com ela. Sim. Você entende? E a gente desmerece. São esses atentamentos que a filosofia nos faz. Escuta direito uma música, escuta direito o que o outro fala. Quantas conversas a gente não se escuta? Você entende? O outro mal acabou de falar, tu já tá respondendo. Porra, a vontade de falar é maior do que a de ouvir. Tá te mandando ferro, em vez de tu ficar reagindo igual um macho alfa, tu é assim, porra, qual o fundo desse negócio? O fundo dessa parada? Aí você, em vez de ficar retrucando ela, e até para conversar melhor com ela, escute-a. Porque se ela não tiver razão e você escutar profundamente, na hora que você abrir a boca, ela cai. No bom sentido, não? Sim. Agora o nego fica assim, o que é? Porra, ninguém tá se escutando. Então, fulano, porra, Rodrigo, tu diz que me ama. Tu me ama, amo. Cara, mas como é que tu é capaz de fazer um negócio desse? Aí tu tá me cobrando? Tu tá me cobrando? Aí já começa a alteração, quando na verdade, mas por que você acha que eu não te amo por fazer isso? Empatia, né, Nilton? Exato, cara, pergunta. Ouvir, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Tem que usar na mesma proporção, né? Pois é, eu tô aqui falando pra cacete porque vocês pediram, mas assim... Porra, Nilton! A gente tá aqui pra ouvir. Então, peraí. Podemos fazer uma pausa de 30 segundos? Vamos fazer uma pausa. Tá, então passa mais um café. E aí eu começo com os recados iniciais. Tá. Ficar mais Foi o macho, café. né? Não, mano. Foi o café, né? Não, que eu digo, pode me botar a mão aqui. Tem gente que fica com medo de botar a mão, acho que pode mexer com É, mas é que eu sou meio... eu sou meio preguiçoso pra sentar. Não, mas pô, fala aí, pô. Eu tô fazendo capoeira, tô até criando um peitoral aqui. Fica lá no cu, pô. Deu uma escarrada no chão pra você. Agora vai ser uma segunda e eu vou achar até que outra pessoa, vai ver só. Vou falar aqui numa classe do caralho, encostado, fica igual um pombo aqui agora. Cara, que momento bom na vida, cara. Aí, não tem utilidade essas risadas. Nada. E ao mesmo tempo você vê uma conversinha dessa aí, depois tu lembra? Ontem eu tava com a orientando, eu dizia pra ela, são uns insights, sabe? Sim. A gente tem uns insights quando a gente tá falando, quando a gente tá ouvindo. E a gente tem coisa que a gente modifica na vida e não é perceptível. Por isso que eu tenho esse rechaço com o papo do útil, porque o útil, ele quer logo ver o resultado. Puta, eu sou muito assim, Entendeu cara. a parada? E tem coisas genuínas na vida que não são feitas para dar um resultado imediato. Então, na verdade, tudo é útil. Tudo tem a sua utilidade. Podia... A palavra... Nem que seja a diversão da criança. Isso, a utilidade isso. dela, né? Isso. É porque porque você vê, tem o útil de utilizar, né? Ou seja, o que é utilizável, né? E no sistema que nós vivemos, a utilização, o tornar útil, é como se fosse um uso, é como se você usasse as coisas. Entende? Então, por exemplo, poesia, quando eu falei para você, poesia não é útil, no sentido de que você não tem, o sentido da poesia não é ser usada.
A poesia é uma expressão do poeta sobre aquilo que ele percebe no mundo. Sim. Se alguém depois vai pegar uma poesia e utilizar... Porque vê um fenômeno muito curioso, que já é de algum tempo, mas aqui no Brasil, essas canções que eu citei para vocês, ou que falei rapidamente, brasileiras, tu vê todas, por serem muito lindas, rapidamente ganham propaganda, principalmente de carro. O triste é você pegar uma música do Djavan e veja que o Djavan teve interesse, porque se ele vendeu a parte é porque ele está querendo ganhar um dinheiro com aquela... O problema é a associação de você colocar uma letra tão maneira, por exemplo, uma letra do Tim Maia, não quero dinheiro, eu só quero amar. Aí tu bota num carro que custa 300 mil reais. Você tá vendo que tá tendo algum problema de comunicação? Alguma parte. E aí quem que sobrepõe? A pessoa fica mais ligada na letra ou a letra maravilhosa está sendo utilizada para induzir o cara a comprar um carro? Sim. Aí alguém que adora essa música e vê o carro fala assim... Se emociona, né? Parece que ele vai ter... Ele tendo o carro, ele vai ter a música. Ele vira o Tim tipo Maia, mano. Entendeu? Então essas coisas que são tristes no sistema, eu acho. Eu não sou purista. Eu não sou purista em relação ao sistema. Eu só acho que tem muita coisa que a gente tem se tornado mais insensível, sabe? Por causa desse tipo de vida maquinal, porra, tem que ter uma... Tu vê, tem garoto da geração de vocês que se não conseguiu uma casa e mora com a mãe, fica envergonhado. Sim. Há 30 anos Existe atrás, uma lista de obrigações agora que a gente tem que a gente tem que pontuar para ser bem sucedido ou aceito, exato, né? E o sistema não possibilita ser bem sucedido para todo mundo. Não dá. Então o mesmo sistema que fica dizendo que se você só vai ser bem sucedido se conseguir isso, é um sistema que não te permite. Não te permite. Não tem, tipo, vaga de emprego pra todo mundo ganhar aquele salário. Não tem um apartamento de frente, um ar pra todo mundo. Não tem. E isso tem um preço também. Talvez você não queira pagar esse preço, né? É verdade. Pra ter esse carro de 300 mil que você falou agora, ou esse apartamento que a gente tá falando aqui. Verdade. Talvez você queira passar seus dias vendo por sol, cuidar de galinha como tem ali fora, enfim. Pronto. Reaver sua família, que era uma coisa bonita. O pessoal do interior tinha um esquema que os filhos que fosse ficando, ia ficando com o filho, com o neto, e ficavam uns casarios que você tem convivência. Hoje, o nego prefere morar num cubículo sozinho, sofrendo sozinho, do que poder ter um tipo de relacionamento um pouco mais conflituoso, mas mal ou bem você convive com a tua mãe. Mal ou bem você convive com a sua irmã. Sim, total. Por essa cobrança aí que tá implícita aí, né? Exatamente. Eu e minha esposa, a gente fala muito isso, que a gente tem filhas novas e a gente percebeu, assim, os casais que tentam criar seus filhos sozinhos sofrem muito, é uma dificuldade muito grande, comparado com aquelas pessoas que vivem em forma de aldeia, os casais que você fala, que vivem numa vila, que a família toda, o filho é criado por todo mundo. E hoje em dia a tendência é que o filho seja criado na creche, à noite viu a mãe e o pai um pouquinho. É um sistema meio carrasco, você assim. Você vê a alegria pra sua mãe, é óbvio que você não vai ficar obrigando ela a ficar com o filho o tempo todo. Mas duvido, depois se ela tiver vivido uma vida, se ela tiver se aposentado, um neto pra ela é xodó, rapaz. Minha mãe e minha sogra tem que ver minhas filhas todo dia. Estão juntas todo dia, fazem questão de estar juntas. É isso. Porque as moleques são uma graça, porque é a afirmação afetiva. Sim. Aí tu fica aí, transformando um montão de criança em boneco. Pô. Aí o moleque, no primeiro enfrentamento com a vida, ele sofre. Sim. Porque ele foi mimado demais. Deixa eu te perguntar uma parada, Nilton. Diga. Calma aí, rapidinho, desculpa. Já não, deixa eu te perguntar uma parada. Não, perguntar uma parada pra ele ou pra você? Você sabe. Não, tu podia dar aqueles recados. É, o que eu pensei. Então demorou, então vamos, tá, ok. Depois eu pergunto aquela parada. Tá. Porque muita gente vai querer saber, porque a gente pega alguns desses cortes interessantes de 30 segundos de coisa que você falou, a gente coloca às vezes no Instagram, coloca no Quai, coloca no TikTok. E muita gente vai querer saber onde a gente vê o episódio completo, por exemplo. O episódio completo sai toda semana, toda segunda-feira, às 4 horas da manhã nas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Overcast e Radio Public. A gente está em todas essas plataformas. E no YouTube, meio-dia, toda segunda-feira sai o episódio completo no nosso canal do YouTube. E tem os cortes. Tem o canal de cortes no YouTube também, que sai corte todo dia. Todo dia vai ter um trecho desse episódio lá com alguma mensagem muito legal que a gente escolheu. Pra ele tinha que ser toda hora, porque é uma atrás da outra que vai ser difícil até selecionar esses cortes aí. E tem também nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, Kuai. E só. É isso. O YouTube e canal de cortes. E é isso. Tamo lá, galera. Peço aí, porque, assim, isso aqui custa pra gente nosso tempo, nossa dedicação. Claro que a gente faz com muito amor.
O Newton se deslocou pra cá, também com muito carinho, veio aqui. A gente só pede que vocês curtam ali no Spotify, daquelas 5 estrelinhas, compartilha com os amigos e faça parte dessa comunidade em busca do auto-melhoramento contra a mediocridade. Então Cara, muito lindo isso que você falou, cara. Eu fiquei tocado. Então, mas espera aí, não acabou também não. Pode falar. No final, além da poesia não, do poema. Poesia acho que é demais, né? A gente vai ter um bônus. Vai ter um bônus aí, fiquei sabendo que vai ter um bônus. Tem que pegar o livrinho. Caso tenha esquecido, eu vou buscar. Não, tá aqui, eu trouxe. Então temos um livro. E que livro é esse? Que é esse livro? Esse livro é uma tradução que eu fiz de um livro, estava para o espanhol, era um tradutor do século XVI chamado Luís de León, que fez uma tradução do livro do Cântico dos Cânticos. Ah, foi dessa tradução que você ganhou aquele prêmio Guerra Peixe? Exatamente. Parabéns. Em 2014 eu fui agraciado aí com o prêmio, até hoje não entendi porquê, mas de todo modo, como uma pessoa premiada, também não pergunta porquê. Ia ficar chato lá no palco pra perguntar por que o pessoal explicar, né? Não, mas é um livro bonito é um livro que, o Cântico dos Cânticos é um livro que até hoje não entendem direito porque que permaneceu no Antigo Testamento. Porque é de fato o texto sobre o amor de um homem e uma mulher, ou entre amantes, se preferir atualizar a discussão em relação a gêneros, né? Sim. Ali, evidentemente, é um homem e uma mulher. Mas não precisa ser lido assim. Sim. Pode ser lido como sendo um macho, uma fêmea, o masculino e o feminino. Mas é muito bonito. E aí eu trouxe essa tradução. Então a gente vai ter um livro desse e aí no final do podcast... Livro físico, não é pra baixar não. Uma pessoa vai ser contemplada. Aí no final tu explica como. Lá no... Não vou falar no final do videocast não, senão alguém pode ir lá no final e já pegar ali o QR Code. Lá nos meados desse episódio completo, a gente vai jogar um QR Code no meio. E quem tá só ouvindo, a gente vai também dar uma solução aí, não se preocupa. E aí, o primeiro que preencher o formulário desse link vai ganhar esse livro. E então é só isso aí mesmo. Vambora. Então tá bom. Então aí eu vou te perguntar um negócio. Pelo que a gente falou aqui, eu não sei se eu tô certo ou não, mas o que um filósofo faz? Porque eu preciso te perguntar uma outra coisa, mas primeiro você fala então. Você tem... O filósofo ele passa o dia inteiro só pensando e viajando e supondo coisas, hipóteses loucas. Não, o filósofo ele tem... a gente está aqui numa situação que a gente vive, por exemplo, no nosso país, e eu não sei se isso de fato é uma separação que tenha que ser feita, mas nós temos duas situações específicas. Uma é, no contexto que nós temos cultural, um surgimento do que se chama de professor de filosofia. Então, não confundir, apesar de que essas coisas podem caminhar juntas, alguém ser um professor de filosofia e ser um filósofo, não necessariamente. Você pode ser um professor de filosofia sem ser filósofo. No sentido de que você pode só transpor, explicar os sistemas ou o modo de pensamento ou a obra de alguns chamados filósofos. Como fazendo analogia, o cara pode ser um professor de culinária, mas não ser chefe de lugar nenhum, não cozinhar. Ele ensina culinária, mas ele não... Pronto. Não são poucos os casos de gente que consegue ser, por exemplo, professor de algo sem exercer a própria profissão. Professor de pintura, talvez, sem pintar. Exato. Tá ele sabe mostrar... Você pode ser um professor de música e ser músico, sem ser músico. Sim. Porque você saber passar algo não quer dizer que você crie a partir desse algo. Isso aí. E aí é que tem uma diferença que aí a gente pode adaptar para o filósofo. Ou seja, você pode ser um professor de filosofia, muito pouco criativo. Platão tem tais ideias fundamentais, vou falar sobre Platão, as ideias fundamentais de Platão. Ponto. Tá. Outra coisa é você fazer o exercício platônico, o exercício aristotélico, o exercício, né, que são desses grandes autores, que, para além de outras coisas, têm uma percepção de mundo a respeito do que seja esse mundo e uma criação de um discurso, um modo de escrever sobre esse mundo. E que não é, diferentemente de um romance, por exemplo, diferente da poesia. A poesia ela pode jogar palavras e criar mundos também, a poesia.
sem estar tentando entender a relação entre essas palavras e dessas palavras com o mundo. A poesia pode ser um flash. Ela pode ser um flash ou de um sentimento, ou de uma sensibilidade em relação às coisas que acontecem, mas ela não se justifica. Na filosofia você tem, pelo menos na tradição ocidental, a necessidade de você escrever sobre algo, pensar sobre algo, e ainda ficar dizendo como você escreve ou como você pensa sobre o algo. Então, assim, a filosofia é quase uma metalinguagem. Vou dar um exemplo simples. Um exemplo pode falar de um tema mais cotidiano. Sim. Você diz que ama. Tá. Então, você diz que ama, ninguém está discutindo nada, você está dizendo que ama, ninguém sabe que concepção de amor você tem, mas você está dizendo que ama. Sim. Você pegou essa palavra pela tradição e a utiliza ou a usa para se comunicar. Diz que ama. Vem alguém e vai falar para você sobre coisas que já se falaram ou se pensaram sobre o amor. Aí vem um professor dizer sobre o que se pensou e o que se falou sobre o amor nas culturas ou na cultura ocidental, enfim. Vem outro e pergunta ou se interroga o que é o amor e depois começa a tentar demonstrar mais ou menos poeticamente, mais ou menos filosoficamente, ele começa a propor o que possa vir a ser o amor. Por isso que tem um filósofo que vai dizer que filosofia é criação de conceitos. Você cria mundos novos a partir de conceitos. Entendeu? Ou seja, então, assim, inicialmente pode parecer um negócio meio complicado e eu também não estou concordando comigo. Mas a ideia fundamental é que o filósofo ele tem uma tarefa, que é a tarefa do pensar as coisas. Inclusive, se diz que o pensamento mais elaborado da filosofia é pensar o próprio pensamento. Ou seja, eu parto do princípio de que eu penso. Aí eu digo, pensar é isso, pensar é aquilo. Aí vem o filósofo e se interroga, o que é o pensar? E o que é o ser? O que é a felicidade? Você entende? É um exercício, cara, é bonito pra... Mas aí eu ia falar disso mais pra frente, mas falando aqui, como é que... o cara não fica muito mais normal, né? Assim, não, o cara já falando assim, é necessário uma aceitação de ser diferente, estar diferente, sair de uma mesmice, a palavra que você usou, sair de uma vida de mediocridade, assim. Acordei, trabalhar, pagar boleto, isso é fácil. Agora ficar perguntando o que é felicidade, o que é o amor, o que quero pensar. Mas foi o que o Newton falou lá Caralho. no início. Se você não se perguntar agora, uma hora vai acontecer uma coisa na tua vida que você vai se forçar e você vai ser pego desprevenido. Né? Porque você filosofar, você tá criando bagagem para conseguir atravessar os obstáculos da vida. Sim. Né? Você eu sei o que é amar. Então, quando eu amo, eu tiro um proveito muito melhor do que se eu só amar, né? Então, Mas não é difícil viver os dois mundos, não? Viver esse mundo do medíocre aqui, viver o mundo elevado da filosofia, viver os dois... Porque às vezes tu deve se pegar, às vezes, no meio do mercado, parado, com aquele saco de arroz na mão, assim, já 10 minutos e filosofando sobre as coisas. Eu acho que deve ser muito difícil você viver esses dois mundos. Assim, aí tem um papo também do temperamento, né? Tem pessoas que, de fato, fazem esse exercício do pensar permanentemente e nem se relaciona direito com outras pessoas. Não acontece? Mas o barato dele, aí é que tem, né? Às vezes a gente cobra isso de uma pessoa que abre mão da convivência e a gente fica querendo cobrar que essa pessoa que pensa sobre as coisas exerça aquilo que pensa. Isso nem sempre é possível. Concordo, Às vezes o grande brinde que essa pessoa deu foi justamente abrir mão de uma série de relações para poder criar outras. E que pode ser de pensamento. Eu não sei dizer para você como seria a convivência com cada um desses supostamente grandes pensadores. Parece que deve ter alguns que tinham dificuldade de relacionamento. Mas, imagino que sim. Mas você vê, agora que vem a lindeza da vida, eu acho. Alguém deixou de se relacionar com pessoas no seu presente e escreveu textos que vão ser visitados por pessoas no futuro. Por muito tempo. Exatamente. Então você vê, quem se relacionou melhor com as pessoas?
Você entende a parada? Ou seja, você Deixou um abre legado, né? Exatamente. É aquele cara que ficou ali só no bar trocando uma ideia ali, presencialmente, Exatamente. é aquele que falou com milhões de pessoas. Pode também. ser que a esposa, suposta esposa, ou marido, ou amante do Platão, tenha reclamado dele pra caramba por ele ter feito os diálogos dele. Mas eis que o desgraçado do Platão tá vivo até hoje. É. E aí, um montão de gente leu coisas dele. E Pra fala discordar, pra concordar, pra problematizar. Quem foi mais generoso com a vida? Entendeu? Ou seja, não tem o papo de... tem que saber também qual é o seu lugar nessa história. Ou seja, não é problemático você viver o seu presente intensamente e suas relações possíveis, mas pode catalogar que suas relações possíveis honestas são com 10, 15 pessoas. 10, 15 pessoas, é o teu círculo. Você conhece, menos. você sabe de alguém. Exatamente. É o teu círculo. Tem gente que adora ser importante para 15 pessoas. Vive isso. Sim. Ah, meu neto me ama. Agora mesmo, Dia dos Pais, é lindo até. Todo mundo diz que todo mundo diz que é o melhor pai do mundo. Eu fico até na dúvida, porque, cara, todo mundo é o melhor, né? Eu falo assim, pô, esse é o melhor. Só teve aquele, é o melhor. Mas é lindo por um lado, mas você vê, quando você pega para a religião, e sem querer fazer a transferência pura e simples, alguém perguntaria, ele foi seu pai e fez o melhor para você. Mas tem pessoas que são paternais com muitos, mesmo não sendo pai de sangue. Uhum. Um professor querido, uma professora querida, que no momento que vocês estavam crescendo, foram maternais, no bom sentido, de cuidado. Sim. Cara, às vezes ela não teve filho. Quantos colegas meus não tiveram filhos? E colocaram em cada um de vocês o tempo e o cuidado. Que era, escreve assim. Não, fulano, olha, é assim. Cara, maternal é lindo. Sim. Não é ela ter gerado alguém. Sim. Ela gerou alguém. E que sequer, dependendo da circunstância, vai ter num dia falar, obrigado, mãe. Isso entendeu aí. A parada? Então, quem é que foi mais dadivoso? Aquele que contribuiu para transformar a vida de alguns e transformou de alguma maneira, ou aquele que, no silêncio da sua vida, escrevendo e observando o mundo, deu um presente, de um monte de coisa. Deu um presente para o mundo. Para o mundo. Nesse sentido, todos os grandes autores, todos os pensadores, não só os filósofos, são maravilhosos. São maravilhosos porque eles abrem mão da sua convivência cotidiana com alguns personagens para falar coisas lindas sobre educação, sobre a cultura, sobre a guerra, sobre a morte, sobre... É lindo, é lindo. Você não pode esperar que essa pessoa seja, além disso tudo que ela já está sendo, também, um cara normal também. Cara, gente boa. Joga uma pelada no sábado. Parado na esquina, você entende? Uhum. Tu pega um jogador de futebol, é a mesma coisa. Nunca se espera de jogador de futebol que, olha, eu aqui no Brasil ainda fico fascinado com o poder do futebol, apesar dos interesses outros. Você pegar um estádio de futebol, botar 90 mil pessoas, 80 mil pessoas cantando, batendo palma, num congraçamento, parece um ato religioso. Vestidas iguais, cantando, se abraçando sem conhecer. Vou levando neto. Você entende? Exato. É um momento, cara, que aquilo dali parece uma orgia. Veja, aquele jogadorzinho que o nego critica, quando ele faz um chute bem dado e faz o gol, ele alegra com olha, um chute numa bola dentro de uma porra de um gol. Em tese não é nada. Mas o que isso provoca numa cultura como nossa, porra, de canto, de orgia, de festa, porra, não é só uma bola. Cara. Não é só uma bola, você entende? Não é só uma bola. Então os caras, eles têm um poder. E não precisa dar boa entrevista, não precisa nada disso. O cara não tá fazendo um programa. O maluco tá pra jogar bola, então que ele jogue bola. E nesse sentido, quanto melhor e mais grosseiro, melhor ainda. Uhum. Porque o cara tá pra jogar bola. Você não pode esperar que o cara filosofe, no sentido mesmo comum. O barato dele é calcular. Poucas vezes foi o Maracanã, mas quando você imagina o tamanho daquele campo, grande e alguém conseguir correr até o fundo de um campo e ainda ter força pra cruzar aquela bola, se tu tentar só correr, tu cai. Entendeu? É porque... Corre até metade e anda o final. Quando as pessoas fazem as coisas muito bem, a gente nem nota. A gente não porque percebe. É tão maneiro, a gente nota quando as pessoas fazem besteira. Mas quando elas fazem com sagacidade, com leveza... Então você vê, em certo sentido, e por favor, jogar bola não é fazer filosofia.
Mas é possível, a partir do jogar bola, se fazer filosofia. Você entende? Sim. É possível você entender, igual o Belchior diz, da solidão do goleiro. Você imagina, estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Isso não é um verso de futebol. Você tenta imaginar, se você fosse goleiro, o que não é ver a cena da bola entrando perto de você e o estádio todinho gritando como se você fosse o único derrotado. O único culpado O único daquela culpado merda. da... Então, você estava mais angustiado. Veja, ele está pegando uma metáfora de jogo de futebol para dizer, tem dia cortante, que a angústia que você está vivendo é parecido com aquela do goleiro que tomou o gol. É um verso maravilhoso. Mano. É maravilhoso, você entende? É maravilhoso você ver um Belchior lindíssimo. Um cara que com versos... Por isso que eu tava falando pra vocês, sem querer insistir. Tem esses caras cantando no nosso ouvido o tempo todo, imagens maravilhosas. Você não precisa ser leitor de Platão, Aristóteles, não sei o que. Não! Se tiver a oportunidade de ouvir alguém falando, ótimo. Mas você pode fazer o exercício do filosofar a partir das chispas da própria realidade. Ia te perguntar isso. Beleza, eu quero viver mais a filosofia. Não de uma forma acadêmica, no meu dia a dia. Eu ia te perguntar como e onde você já tá falando. Talvez observando melhor ao redor, né? Exatamente. Talvez nessa xícara de café. Exatamente. Talvez Mas assim, não é só observar. Porque senão vai ser aqueles vídeos do TikTok. Exatamente. Observar e trazer aqui pra dentro. Isso. Pra trabalhar e trazer coisas novas. Exatamente. Né? O grande barato, uma das coisas... A filosofia, por exemplo, tem-se a definição clássica de filosofia como amor ao saber. Uhum. Né? Sim, sim. A raiz da palavra exatamente. é essa, né? É o amor ao saber. Um autor como Nietzsche diz que saber tem a mesma raiz que sabor. Na Grécia, sofóis, sabor e saber têm a mesma raiz. Então, você saborear, você encontrar o sabor nas coisas, que quando você não observa, é só de sabor. Ou seja, você está levando... A gente usa até essas expressões culinárias. Caramba, minha vida está muito insossa. Entendeu? Uhum. Ou seja, é você de fato colocar para as coisas mais... Cara, pode parecer uma viagem, mas você coloca aqui, só essa estrutura aqui de iluminação que vocês têm nesse estúdio, de você colocar esse montão de luz cruzada para gerar um tipo de luminosidade que seja satisfatória para uma gravação. E aí um dia você, como experimentação, não pode ser agora, porque vocês estão iniciando esse trabalho de vocês maneiro, mas no momento de experimentação, faz um teste para fazer uma gravação aqui, sem esse tanto de luz, de iluminação. Faz agora, vamos tirar essa porra. E ver como é que fica. Para você criar uma espécie de... Porra, não tô vendo direito. Não tô ouvindo direito. Porque a gente dá muito fácil para os outros, você entende? Os amantes são maravilhosos, porque os caras estão tão afim de ouvir que o outro só precisa sussurrar. Entende? Então quem quer ouvir... Mas é o teu estado de atenção. Se você tá desligado... Por que eu fico lembrando de música? Tem uma música, eu acho que é aquela desgraçada daquela Marisa Monte canta, que olho e não vejo nada, eu nem sinto os meus pés no chão. É assim que o nego tá vivendo cotidianamente. Olho e não vejo nada. Eu nem sinto meus pés no chão. Agora, transforme o seu cotidiano em algo que você observe. A coisa mais simples, cara. A coisa mais simples é o que você está observando. E aí, quando você tenta criar relações sobre as coisas que você observa e as coisas que você lembra, duvido que não filosofe. As coisas que você observa... E o que você lembra. Porque o que dá o tempero da parada não é só você observar o presente. É você ter relacionar com o que você viveu. E com projetos. Então, por exemplo, você pode estar dar uma chuva do caramba. Aí tem mais uma. Porra, que merda. Vou ficar lembrando de um montão. Aquele negócio daquela a música... Será que a gente vai ter que pagar royalties? Tem uma parada de direito autoral? O cara fala muito de música, vai dar uma merda aí. Tem uma música do Lobão, acho que diz chove lá fora e aqui faz tanto frio, né? Então, me chama. Nem sempre se vê lágrimas no escuro. Sim. Tu vê, olha que barato. O cara tá entrando numa de ficar falando da dor de um modo, nem sempre se vê lágrimas no escuro. Lágrimas no escuro. Para você perceber a presença da lágrima, você tem que estar num lugar um pouco mais claro, até porque o próprio gotinha lá vai receber um reflexo da luz para poder brilhar. Mas veja que o sofrimento de muitos
é um sofrimento silenciado. Então, lágrima no escuro é a mesma coisa que silêncio. Ninguém vê. Entendeu? Você não vê e você não ouve, né? No caso do silêncio. Tem sofrimentos nossos que a gente não consegue nem prestar nome. Você entende? Então, quando eu digo, o cara tá, chove lá fora e aqui faz tanto frio. Frio, uma das expressões para a alma era algo frio. Sim. Tá? Quando se forjou a palavra, quando se criou a palavra, era frio. Então, chove lá fora e aqui faz tanto frio. Me dá vontade de saber aonde está você, me telefona. Ó, o cara tá escrevendo uns versos em que ele faz uma relação de uma lembrança amorosa, tudo aquilo que ele vivenciou, ele pode não ter sequer voltado para a mulher que ele fez essa letra, se é que ele fez para alguém, porque às vezes é só, né? Sim. Mas a dor que ele estava sentindo, supostamente, foi transformada em música, em poesia. Isso é o ato criativo também do filosofar. Sim. Alguém está vendo esse quadro, olhou esses 3 quadros aqui, né? Quadros em cinza. Sim. Por algum motivo, o cara fala assim, caramba, Santíssima Trindade. E a partir de uma observação, o cara vai fazer um montão de outras relações. Aí fala, pô, se fosse Santíssima Trindade, eu não sei, como são todos iguais, aparentemente, eu não sei quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Entre os quadros tem cinza também. Todos os 3 estão separados, mas diz que Santíssima Trindade está junto. Já não sei se posso chamar de Santíssima Trindade, porque eu não estou vendo junção, a não ser a própria parede. Então, aí, você vai fazendo as viagens a partir de coisas que você está observando. Você entende? Então, isso é um barato. A gente torna a nossa vida... Aí volta a questão da utilidade. Qual a utilidade disso? Não tem, nego. Só torna mais intenso. Só torna mais intenso. Não é para servir para nada. Eu fiz essa brincadeira de Santíssima Trindade, lembrei do Lobão. Só tornou mais intenso o nosso papo. Você entende? E se vai ficar alguma coisa à margem da memória de vocês, que vai auxiliar vocês em algum momento que você esteja vivendo, na hora que você estiver discutindo com a sua esposa, então assim, puta, cara, veio na minha cabeça agora que eu... Porra, cara, eu não posso retrucar, não. Tem que ouvir, né? Mas eu gostei dessa brincadeira. Eu acho que isso tem tudo a ver com o automelhoramento. Tem tudo a ver, Diogo. Tem tudo a ver. Por quê? A gente tem diversos autores. Tem o Robert Kiyosaki, né? Do Pai Rico, Pai Pobre. Tem o Napoleon Hill com o Mais Esperto que o Diabo. Que fala que as pessoas, elas estão nessa mediocridade e elas não observam. Elas vivem um dia após o outro numa corrida dos ratos. Exatamente. Né? E a filosofia faz elas... Opa, peraí. Cada escolha é uma renúncia, né? Então, mesmo. Igual ali os grandes pensadores renunciaram uma vida privada com mais socialização e tal, para construir um legado. Exato. Não deve ter sido difícil. Nada no automelhoramento é fácil. É verdade. Então, tudo é mais difícil. Então, é mais difícil você filosofar do que você ter a bênção da ignorância, né? Porque a ignorância é uma bênção, né? É fácil. Você você não vê os problemas acontecendo, você não enfrenta a realidade como ela é. Então, isso tudo que você está falando, esse exemplo da Santíssima Trindade, talvez não chegamos numa conclusão, mas pensamos. Exato. Então, isso faz a gente ficar mais atento à vida, à realidade, porque a gente precisa, para crescer, saber onde estamos e onde a gente quer ir. E Exato. Se a gente estiver só despertou, acordei, fui trabalhar, nossa, não vejo a hora de chegar em casa, cheguei em casa. Exatamente. Joguei meu videogame e dormi, acordei de novo. Sexta-feira, graças a Deus, agora eu vou tomar minha cerveja com os amigos. E você fica nessa, não sai dessa. É isso. Você vê, olha como é que é engraçado. Lá no começo da filosofia, as 2 questões sempre foram a questão foi o saber, o amor ao saber, mas a morte. Se a gente não esquecesse que a gente morre fisicamente, se diariamente a gente não esquecesse que a gente morre, a gente saberia lidar de um outro modo com o tempo. Com certeza. A gente está o tempo todo esquecendo que a gente morre, que a gente tem um tempo limitado, que a gente às vezes não tem, a gente não se pergunta sobre o sentido disso tudo. Né? Ou seja, a ligeireza do tempo e a distração no tempo faz que a gente não perceba o quão presente é a vida por si. Ninguém sabe explicar porque estamos nós e não tiveram outros. Já tiveram outras gerações que deixaram outras coisas para nós. Né? Então, se ressensibilizar com a vida, mesmo com o auxílio da morte. A morte não é para temer. Não se diz, ai caramba, tem medo de morrer. Não, a morte é para te lembrar cotidianamente que hoje vocês veem. O Rodrigo Baiense está aqui, qual foi uma das nossas trocas antes de chegarmos aqui.
Newton, você me deu aula há 23 anos atrás. Há 20 anos atrás. Se você fechar o olho, vem a imagem da sala. Porra. E parece que... É a expressão que se usa. Parece que foi ontem. Isso aí. Alguém que vive do modo intensivo, e quando se fala de intensivo, não é intensivo de muita ação, não. É intensivo no sentido de autopercepção da existência, autopercepção do que está fazendo, por que está fazendo, por que está amando, por que está separando. É criar essa forma de percepção da própria vida. O que nós temos são pessoas que não percebem a vida passar e depois que passam também não percebem. E nem são percebidos. Por isso que nem para enterro hoje anima muito. Pega um pessoal que mudou e que contribuiu para a vida de qualquer grupo. Você vai ver o enterro dele cheio. Newton, me desculpa a sinceridade. O que eu falei hoje mais cedo? Porra, o Newton é um cara, quando morrer, o enterro dele vai ter gente pra caralho. Tu lembra? Não, falei isso ontem. Tava aqui. Exatamente, cara. Eu entendi o que você falou agora porque eu comentei isso ontem. Eu acho que você consegue perceber o quanto uma pessoa ela teve uma vida intensa, inclusive tocando a vida de outros, pela quantidade de pessoas que espontaneamente estão no seu enterro sem interesse. Você tá entendendo? E eu tenho certeza, meu irmão, quando você morrer, cara, vai ser carreata, assim. Mas é isso. É esse o barato, sabe? E eu queria também deixar claro para vocês o que eu acho que para quem estiver ouvindo é importante. Não entender, já que a pergunta lá do início foi o papo da filosofia, o nosso cotidiano e tal. Sim. Não entender a filosofia como uma prima-dona inalcançável, sabe? Sim. Isso é um desserviço que muitas pessoas do campo fazem. Tornar um negócio meio inalcançável, como se fosse sempre difícil ler, como se fosse... Aristocrática, né? Exato. De fato, tem suas dificuldades. Como qualquer coisa. Se a gente começar a aprender a pintar hoje, você não sabe nem segurar o cacete do pincel. Sim. E o pintor vai ter a maior preocupação. Vai falar assim, não segura assim não, porque isso vai dar tal coisa. Então, é óbvio que qualquer aprendizado tem dificuldades. Mas não é o encantamento da filosofia, não é ser difícil. Porque isso não é a teoria amorosa dos apaixonados, que a pessoa fala assim, é mais gostoso quando é difícil. Eu acho uma besteira isso. É mais gostoso quando é gostoso. Se é gostoso, tá valendo. Sim. Não sendo fácil, difícil, sendo difícil. fácil. É gostoso, tá maneiro. Na filosofia, a experimentação, eu até diria para quem está querendo se iniciar, primeiro passar a pensar mais nas coisas, quaisquer que sejam. Pensar mais, seja nos seus afetos, seja a partir de fazer um exercício de pensamento que pode durar 15 minutos de um dia. Pensar, cara, sobre o que você está vivendo, sobre o que você não está vivendo, sobre o que você gostaria. Pensar. Depois, fazer leituras, e nesse sentido a mídia contemporânea é muito interessante. Ou talvez sejamos escravos dela. Da mesma forma que você tem bons publicistas ou publicitários que conseguem sintetizar uma máxima de venda numa frase, você procurar por essas frases, de preferência não tanto na internet, porque a internet nesse ponto tem um limite. Às vezes o pessoal coloca nome de gente famosa com frase que não foi eles que escreveram. Sim. Isso é um problemaço. Né? A não ser o Veríssima, que fez uma observação que ele achei maneira pra caramba, a observação do Veríssima, que ele falou assim, cara, tem coisa que eu não escrevi, mas que eu até gosto. Eu agradeço por ter colocado. Obrigado pelos créditos aí. Mas, então, assim, é de fato pegar frases que o grego chamava de pharmakon, são máximas, que você lê e tenta tirar o melhor proveito dela. A gente ama a frase aqui, Newton. Nas nossas redes sociais, 2 vezes por semana a gente coloca uma frase lá para o pessoal refletir e usar. Curta possível, mas ao mesmo tempo mais robusta possível. Exato. Te deixa meio perturbado durante um tempo. Como o que você estava falando aí do aprendizado, difícil e fácil, tudo é difícil até ficar fácil. Filosofia é difícil? Continua, se esforça, vai ficar fácil. É isso. É esse o exercício. Eu acho que o fraseado é maneiro. E no caso do Brasil, diria, sem medo de errar, a canção. A canção. Então começa pensando, para iniciar na filosofia, né? Você falou de pensar, você falou de ler e falou das canções. Exatamente. Tá. É um tripézinho que eu acho que é um exercício assim, muito cotidiano e que repito, ela não vai servir de resposta para nada. Ela vai servir de
ampliação de percepção. Talvez me ajudar a gerar mais perguntas. Exato. Tá. Que é o... É a confusão. Exato. É a pergunta linda. E que, por sua vez, dentre as pontuações gráficas do nosso português, é a mais sedutora dos sinais, que é a interrogação. É até sinuosa. E, Diogo, não sei o que você acha, cara. O que você acha de fazer umas perguntinhas, aquelas rajadinhas de pergunta pro Nossa, pro adoro essas perguntas. Porque assim, Nilton, a gente já... E aí, galera, tá curtindo aí o episódio com o Newton? Uma pausa rapidinho, só para eu te falar aqui do bônus. Esse é o livro que o Newton tá disponibilizando pro primeiro que preencheu o formulário. Como é que você acessa esse formulário? No link do QR Code que tá aí na tela, não sei se é aqui ou aqui, mas esse que tá aí na tela. Ou então, se você estiver só ouvindo numa plataforma de áudio e não conseguir ver esse QR Code, vai lá na descrição desse episódio, vou te contar um segredo. Tem um link lá, política de privacidade. Não é política de privacidade não, é só para ninguém clicar. É o mesmo link do QR Code. Clica logo lá então, o primeiro que preencher vai ganhar esse livro com dedicatória. Olha que livro maravilhoso. Então corre lá. Tá caminhando aqui para talvez 1 hora, não sei, algo assim. E quando chega mais ou menos nesse momento, a gente procura fazer uma coisa diferente, assim, uma rajada de pergunta pro convidado. Cada um no seu campo, né? Veio um empresário aqui outro dia, eram perguntas mais naquele ramo. Claro. E aí o Diogo, a gente falou, cara, como é que a gente vai fazer uma rajada de pergunta pro Newton, entendeu? Aí a gente juntou questões filosóficas aqui, sem pé na cabeça, que podem parecer engraçadas, mas já atormentaram nossas mentes em algum momento. E a gente queria fazer esse quadro contigo. Tranquilo. Porém aquilo, é assim... tinha que ser o mais rápido possível para ter uma dinâmica, entendeu? Tá. Então, talvez tenha algumas perguntas aqui que você precisaria de 47 minutos para responder, mas você tinha que fazer em 5. Tá bom, não, eu faço o mais breve possível. 5 segundos, entendeu? Tá bom. Se eu conseguir, tranquilo. Na impossibilidade, eu passo. Aí se você achar Ele vai ridículo... usar aquela estratégia que eu usei ontem, que a gente gravou a história. Caraca, cara. Ele me fez essas perguntas, eu consegui responder todas. Mas assim, talvez, com certeza ou não, né? Então vamos lá. Rajada de perguntas para o Newton. Normalmente eu fico nervoso nessa hora. Ô Newton, Aí, fica à vontade. Faz o que tu quiser, bom, tu não, que manda essa porra. Newton, por que há algo em vez de nada? Por que há algo em vez de nada? Pô, porque... Perguntinha, por que há algo... isso tem uma influência. Eu não tenho como falar essas coisas numa frase só. Eu diria para você que, para a mente, tanto algo como nada são alguma coisa. Mano, eu vou sair pior do que eu entrei. Caraca, Olha só. muito boa essa. Nosso universo é real ou é tudo uma ilusão? As duas coisas. Real... Não, é porque, olha, as duas coisas. Ilusão e iludir tem a ver com jogo, com brincadeira. Né? Parece até a música do Peninha, tudo começou apenas, era uma brincadeira e foi crescendo, me absorvendo. Você vê, nessa questão, a nossa relação com a vida, ela é o papo do lúdico, e por isso o papo do irreal, sim, do ilusório, que é necessário. E o real, em sentido quase etimológico, é você emprestar... eu vou ter que apelar, e estando em Petrópolis, o pessoal até entende isso melhor, emprestar realeza, emprestar... Sim. Força, sim, né? Então, quando você tem o ilusório, necessariamente ele é fantasmagórico, ele pode ser fantasmagórico, ele é imagético. Sim. E o real é o palpável. Eu estou criando aqui essas situações extremas para dizer que na vida o que é palpável e o que não é palpável é igualmente importante. Entende? Tanto o imaginário quanto... Ou seja, se o nosso universo é real ou imaginário, talvez a resposta ambos. Ambos e simultâneos. Exatamente. Tem vida extraterrestre no espaço, Newton? Olha, a ciência diz que a probabilidade de existir vida para além da Terra é alguma. Porque esse negócio é muito grande, esse universo. Né? Esse negócio é muito grande. É muito grande. É muito grande. Agora, eu digo para vocês que eu acho que se a gente conseguisse dar conta da nossa vida da melhor maneira, o universo agradeceria. Se pagar só os teus boletos, já tá fazendo muito. Exatamente. A resposta. Você concorda que ignorância pode ser uma bênção? Ignorância pode ser uma bênção para aquele que não quis nascer. Entende? Aquele que não queria nascer e passe sem saber que viveu,
Sim. deve ser bom. Existe vida após a morte? A meu ver, sim, não necessariamente no sentido religioso. Porque o Hegel diz que toda separação é um tipo de morte. E se a gente insiste em se encontrar e se juntar, é porque, apesar de toda a força da morte, a gente confia na vida. Existe Deus? Deus existe? Não sei se a ponto de ser provado, mas eu acho que quem tem uma vivência pessoal com ele dá demonstração da sua existência pelo que sente na relação. Viagem no tempo é possível ou é uma farsa? Super possível. Qualquer livro que eu leia de gente do século IV é uma viagem no tempo. Caralho, cara, eu tinha que anotar essas respostas. Se você pudesse almoçar com um filósofo hoje, quem seria? Pode pegar qualquer um, vai fundo. Eu não sei, mas eu acho que eu gostaria de almoçar, Almoçar? Tem um almoço com filósofo. Eu acho que dos que eu tive acesso, assim, eu tenho curiosidade por dois, mas um em particular, eu achava um temperamento muito intempestivo e criativo. Eu acho que o Nietzsche. Mesmo que eu acho que ele não fosse falar nada comigo. Mas... eu já ia comer quieto e ia meter o pé, né? Antes da sobremesa. Eu acho que ele ia ficar calado o tempo todo, mas... Quando que o mundo vai acabar? Fim do mundo tá marcado pra quando? O mundo acaba toda vez que alguém morre, porque o mundo, ele é, ao mesmo tempo, da mesma forma que quando se fala pro nascimento, toda pessoa que nasce é um mundo novo, toda situação de morte específica é perda de mundo. Então tem mundos morrendo o tempo todo, né? Agora, quando se fala de mundo enquanto para todos nós, eu até diria para você que os relatos não são os mais alegres, né? Dependendo do modo como o homem continue se relacionando com a Terra, pode ser que não esteja tão distante. Sim. Você concorda que a virtude está no meio? Eu pensei quase na pornografia. Eu falei com uma voz diferente. Olha, eu né, vou dizer, se eu fosse falar só no aspecto estritamente heterossexual, eu tenho certeza que a virtude está no meio. Animais filosofam? Ou isso é só o ser humano? Não, para mim, eu acho que tem animal que... É difícil porque a gente não consegue transpor pensamento para os seres que supostamente são irracionais. Mas se tivéssemos a impressão de que eles intuem e eles percebem coisas, tipo presença, seja através do cheiro, seja através do que for, que eles reagem sentimentalmente, dependendo da sua tristeza, da sua alegria, eu não sei se posso falar de pensamento, mas eles têm uma vida, em certos aspectos, mais avançados do que a gente. Por exemplo, a nossa capacidade de destruir um ao outro, de matar um ao outro, é algo que não é que não aconteça entre os animais, mas é mais incomum, né? Então já tem emendo em outra pergunta. Você acha que o ser humano está em processo de desenvolvimento ou retrocesso? Eu acho que o ser humano, ele está num momento que a gente vive, ele está utilizando a palavra desenvolvimento, confirmando retrocessos. Você entende? Ou seja, aquilo que se chama de desenvolvimento no seu sentido estritamente econômico é só retrocesso. E por isso eu acho que todo o pessoal que hoje estuda, por exemplo, outras culturas, particularmente a indígena, no modo de lidar com a natureza, no modo de estar com a natureza, esse pessoal é muito mais avançado que a gente, nesse aspecto. Quem vai ganhar as próximas eleições presidenciais? Olha, quem vai ganhar as próximas Filosoficamente. Quem vai ganhar as próximas eleições, eu diria para você o seguinte, eu tenho... Vou falar pelo lugar que eu atuo, que é a educação. Sim. E só por ela. E só por ela seria suficiente dizer que o atual espero que perca. Sim. E eu não estou fazendo aqui ódio a qualquer outro candidato. Eu só sei que para a educação, e falo da educação pública, inclusive, certamente foi o pior que o Brasil teve. O pior. E aí você pode ter uma série de barreiras com a filosofia dos outros ou com o modo como o outro governou. Mas para a educação eu falo de cadeira. Foi o pior de todos. Sim. E como estudar ou viver a filosofia e não se tornar completamente louco? Essa é a última. Pois é. Existe, tem também uma série de gradações para a loucura, né? E a gente tem uma percepção de que o louco é aquela pessoa que não raciocina, que não tem razão e etc. E talvez, dentro da própria loucura, sem querer romanceá-la,
nós precisamos afirmar pessoas que têm outros modos de sentir a vida. Então, eu não sei honestamente se eu preferiria ser um louco que está cantando agora, igual eu encontro uns amigos que cantam no meio da rua a essa hora, ou um louco que agora está acabando de ganhar uma dinheirama por gerar fome em algum outro canto. Sim. Então, se eu pudesse criar um grau de loucura, eu prefiro a loucura desse menino que está cantando agora, exatamente agora na rua, e sem blusa, sem chinelo, mas cantando. E cantando ele não ofende ninguém. Sim. Muito bom. Nada da muito vida. bom. Faz o que vocês querem despedir, tomar mais um café. Então, Tigrada, a gente falou aqui com o professor Newton dos Anjos. Normalmente, Newton, quando eu faço essa parte, eu resumo os assuntos, né? Então, falamos sobre filosofia. Não resumo que vai... Não tem como. Que bom. Você quer mandar mais algum recado, falar mais alguma coisa, Olha, Newton? eu queria mandar um abraço para vocês em particular, né? Assim, o Rodrigo, quando fez contato, ele mesmo se impressionou à toa, porque, na verdade, para mim, esses chamados, ainda mais vindo de ex-alunos, como eu falei, né? Ou seja, pessoas que em algum momento da minha vida estiveram ali numa sala de aula, que é um lugar que eu respeito até hoje. Então, e saber que estou aqui, fruto da sala de aula, né? Ou seja, então, mesmo com toda a utilidade do trabalho, o que esse encontro possibilitou há 20 e poucos anos atrás é poder revê-los, né? Com outro tempo, com outra maturidade, né? Então, assim, eu sou muito agradecido ao magistério, sabe? Então, se eu pudesse deixar alguma coisa, é ser muito, muito agradecido pelo magistério. Porque a gente acaba entrando na vida das pessoas, de um modo diferente em cada qual, mas... e quando a gente entra de alguma maneira interessante, na verdade a gente recebe mais de volta do que a gente oferta. Eu sempre dizia isso na sala de aula. Eu me deparava sempre com turmas de 40. Às vezes eu dava um sorriso, e dependendo do sorriso que eu desse, eu recebia 40. Não é que eu não estou sendo bem pago? Cara, Um ótimo investimento, né? Duvido que a bolsa dê isso no Não dia. dá, não. 40 vezes o investimento. Pô, Newton, muito obrigado. Eu vou passar aqui os recadinhos finais agora aqui com... Manda ver. Só pra falar mais uma vez, a gente tá toda segunda-feira lançando episódio novo. Você vai estar por completo, episódio completo no YouTube a partir de segunda-feira, próximo, agora a partir do meio-dia. A gente tá em todas aquelas plataformas de áudio que você falou, Diogo. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Overcast e Radio Public. A gente tem corte todos os dias. Vai sair durante uma semana, vai sair sua carinha com... pílulas de 30 Legendado. segundos, 1 minuto, legendado ali, e vai ser... Vai dar um trabalho essa legenda aí. A galera vai despirocar, porque vão ser pequenas doses de loucura, assim, instigadas. Sim. Enfim, convites a pensar, a gente tá lançando aí o tempo todo. E pra todo mundo que gostou, deixa o like, passa pros amigos, compartilha. Eu tenho certeza que tem vários alunos ouvindo aqui, que passem para os outros alunos, façam esse material chegar mais longe. E talvez você tenha alguma coisa pra falar aí sobre bônus. O bônus eu prefiro gravar um vídeo e a gente joga lá no meio, ou no meio pro final, com o QR Code. Então acabou tudo. Quer falar mais alguma coisa? Não, pra mim tá... Quer mais um café? Não, calma aí, claro. Falta aqui Falta? Meu poema. Pô, Era isso aí. Calma aí, vamos lá. Vamos lá, ó. Professor, amigo, escritor, pai, inspiração. Me ensinou a pensar sobre a vida e também a como usar o coração. Aprendi filosofia atual e como era antes. Poesia e todos os seus arranjos. Em nome de milhares de estudantes, muitíssimo obrigado, Newton dos Anjos. Cara, eu fiquei emocionado, cara. Obrigado. Poxa, que legal. Então é isso. Então vamos terminar com o seu Valença, né? A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas. Newton, Valeu, queridão. Valeu, Rodrigo. valeu. Obrigadão mesmo. Ai, que momento legal, cara. Que momento legal. Vai Esse ficar é o irado meu esse trabalho, episódio, cara. muito Eu não bom. acredito que eu tô trabalhando. É inacreditável, né? Essa aqui é a onda. Aí, fiquei mais pavão, não? Mais pavão, peitão mais maneiro. Eu tava meio chinfroso, né? Quer mais uma?